Bom dia, meus amados. Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus abençoe grandemente a sua família, em nome de Jesus. Que vocês tenham aí uma quinta-feira de bênção, de paz, de vitória, na graça do nosso amado e Senhor Jesus Cristo. Amém? Amados, vocês que ainda não inscreveram no canal e querem ter acesso às mensagens aí, é só apertar inscrever e apertar o sininho para aparecer todas as mensagens para você. Você vai ter acesso a mais de 50 mensagens que estão no canal. No momento que você estiver ouvindo a palavra, aperte o joinha aí, que assim o YouTube envia essas mensagens para outras pessoas. Compartilhe com alguém a palavra de Deus. Amém? Vamos meditar num texto hoje que está lá no livro de Salmos, Salmos 55, versículo 22. Está dizendo assim: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Amém? Entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele susterá, Ele guardará você. Nós temos que entregar todas as nossas preocupações a Deus. Salmos também, 37:5 vai dizer: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Então é uma mistura de entregar, confiar e acreditar e ter a certeza que o Senhor tudo fará. E assim o Senhor trará, aquilo que nós entregamos na mão dele. Nós colheremos aquilo que plantamos se nós entregarmos e confiarmos todas as nossas preocupações ao Senhor. Então não andei preocupado com nada, ansioso com nada, mas coloque nas mãos do Senhor e Ele guardará. Ele está dizendo aqui, jamais permitirá que o justo venha a cair. Uma palavra maravilhosa, uma promessa maravilhosa feita de Deus para o justo. Justo, meus amados, é aquele a qual creu em Cristo. Quando você acredita em Jesus e recebe Ele como único Senhor e Salvador da sua vida, você se torna justo. Não baseado nas suas obras, mas baseado na obra perfeita de Cristo. A justiça é um dom de Deus. Quando você crê em Cristo, Jesus te justifica. É Jesus que justifica o ímpio e Jesus que justifica o pecador. Então aqui é uma promessa para o justo, aquele que está debaixo da graça, aquele que está debaixo da justiça de Cristo. A justiça, ela é um dom. Você pode ler isso aí lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 18, 19 e 20, você vai ver que a justiça é um dom, é um presente, é algo que vem de Deus. Não era possível o homem ser justificado por si mesmo, mas Jesus veio e nos justificou. E quando nós cremos em Cristo, aqui nós nos tornamos justos e nós entramos debaixo dessa promessa que o salmista está dizendo aqui, ó. Jamais o Senhor permitirá que o justo venha a cair, porque nós estamos enraizados em Cristo, firmados em Cristo, e o Senhor nos livrará da queda, porque a Bíblia vai dizer que nós estamos em Cristo e nós estamos na vitória. Amém? Nós estamos firmados na vitória. Efésios, no capítulo 2, no versículo 6, vai dizer que nós estamos assentados com Cristo. Assentado porque Jesus já terminou as obras. E nós estamos assentados com Ele porque nós fazemos parte da conquista de Cristo. Amém? Outro versículo que eu quero meditar com você sobre a justiça de Deus está aqui, ó. Em Atos 13:39, por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. A lei de Moisés, ela não podia nos justificar. A lei, embora ela seja santa, pura e perfeita, eu sempre comento aqui, mas ela aponta o erro e o nosso pecado e cobra de nós a obediência. Mas o homem por si só não é capaz de obedecer. Mas Jesus Cristo veio, cumpriu a lei e deu o Espírito Santo para habitar em mim. E agora, mediante o poder do Espírito Santo, mediante a justiça de Cristo, nós vencemos a tentação. Quando nós entregamos na mão do Senhor as nossas preocupações, é quando nós entendemos que estamos assentados com Cristo, estamos no descanso e fomos justificados. E uma vez que você é justificado, você é perdoado, você se torna filho de Deus, você se torna um com Cristo. E aí, meus amados, não há dardo, não há seta maligna que pode atingir você. Outro texto interessante que eu quero ler com vocês é Romanos 3, do 24 ao 28. Está dizendo assim, ó, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A graça é o favor de Deus e nós somos justificados gratuitamente.
Jesus decidiu perdoar os meus pecados e perdoar os seus pecados. Está dizendo aqui, ó, Deus ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé do seu sangue, demonstrando a sua justiça. Deus ofereceu a Cristo como propiciação. O propiciatório era a peça que era colocado em cima da arca da aliança, onde ficavam os anjos. Amém? E o sangue era aspergido ali nos 4 cantos do propiciatório, para quando Deus olhava para a lei, ele via o sangue e não condenava o homem. E ali Jesus Cristo veio, pagou pelos meus e pelos seus pecados, nos purificando, sendo o nosso propiciatório. Agora, quando Deus olha para Jesus, ele nos vê justo, porque a obra perfeita de Cristo foi consumada. Quando Jesus bradou, está consumado, a minha dívida e a sua dívida foi quitada. Amém? E continua dizendo aqui, ó, em sua tolerância havia deixado impune o pecado anteriormente cometido, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Cristo. Amém? É os que têm fé em Cristo, é os que acreditam em Jesus que são justificados. A Bíblia vai dizer, né, em Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. Quando você crê, você é justificado. Quando você crê em Cristo, você é purificado. Amém? Continuando lendo aqui, ó. Onde está então o motivo da vanglória? É excluído, baseado em que princípio? Não da obediência da lei, mas do princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência da lei. Romanos 3, 24 e 28. Então você é justificado pela fé. Se é pela fé, não tem por que você se orgulhar e você se vangloriar, porque não é pela sua obra, não é pelos seus feitos, mas você somente crê em Cristo. Então toda a honra e toda a glória você dá ao Senhor. Você não assume a honra e a glória da salvação, porque ela é um dom de Deus, é um presente de Deus. Isso que é ser justificado. Ser justificado é entender que é um dom que vem de Deus, independente da obediência da lei. Quando nós cremos em Cristo, não há no que eu e você nos apoiar e nos orgulharmos de nós mesmos. O único que deve todo louvor, toda honra e toda glória, nós devemos somente ao Senhor Jesus, não em nós mesmos, mas através da graça, da redenção que há em Cristo Jesus. Outro versículo interessante que eu quero ler com vocês é 1 Coríntios 6,11, que está dizendo assim, ó, assim for algum de vocês, mas foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Amém? Então, em Jesus Cristo, nós somos santificados. A Bíblia vai dizer que sem santificação, ninguém verá o Senhor. E Cristo perdoou os nossos pecados. E quando nós damos toda a honra e toda a glória a Deus, nesse momento nós somos santificados. Porque nós compreendemos que é pelo poder do Espírito Santo e pela obra purificadora de Cristo. E é o seu Espírito que nos capacita a tal feito. Uma vez que Jesus deu o seu Espírito para habitar em nós, através do Espírito Santo nós vencemos o pecado. É o que diz em Gálatas 5,16. Viva pelo Espírito, de maneira nenhuma satisfarão o desejo da vossa carne. Então, Cristo é a nossa santificação. Cristo é o nosso justificador. E Ele nos dá o Espírito Santo. E através dos dons do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, meus amados, nós nos tornamos justiça de Deus e vencemos o pecado. Romanos 6,14 vai dizer que o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida e sobre a sua vida, porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo do favor e da graça de Deus. Sabemos, vamos ler Gálatas 2,16 também, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Amém? Ninguém é justificado pela prática da lei, que por mais que o homem guardar alguns dos mandamentos, ele tropeçará em outros mandamentos. Ele tropeçará, melhor dizendo, ele errará em outros mandamentos. Então ninguém pode ser salvo pela sua própria obediência, mas a única maneira do homem ser salvo é crendo em Cristo, recebendo Jesus como único Senhor e Salvador. Nesse momento nós recebemos perdão pelos nossos pecados e somos justificados, não por nós mesmos nem pelas nossas obras, mas pelas obras perfeitas de Jesus. Declare aí: eu sou a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Eu sou justificado pela fé. Declare essa palavra aí.
Ó que também Tiago vai dizer no capítulo 2, no versículo 23 e 24. Cumpriu assim as Escrituras. Abraão creu em Deus e isso foi lhe acreditado como justiça. Ele foi chamado amigo de Deus. Vejam, uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Amém? Ó que interessante aqui que está dizendo esse texto aqui. Esse texto é maravilhoso. Quando nós vemos esse texto, parece contradizer aquilo que Paulo está dizendo, mas na realidade, meus amados, ele está confirmando aquilo que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que Abraão creu em Deus, ele acreditou, isso foi acreditado como justiça. E quando ele recebeu a justiça de Deus, o dom de Deus, a justificação, aí as obras deles eram de acordo com a fé. Quando você é justificado pela fé, o Espírito Santo produz em você as obras. Se você não está produzindo as obras, significa que você ainda não nasceu de novo, não se arrependeu de verdade. Amém? Então, se o Espírito Santo habitar em você, você vai andar por obras de justiça, porque essas obras de justiça vai ser o Espírito Santo que vai produzir em você. Jesus está dizendo, pela árvore você reconhece se o fruto é bom, se o fruto é ruim. Amém? Então, se você nasceu de novo, foi justificado pela fé, recebeu o Espírito Santo para morar em você, o Espírito Santo vai produzir em você boas obras. Amém? A justificação, né? As obras, ela também estão firmadas na justificação, a obra perfeita de Cristo. Mas quando você crê em Cristo, o Espírito Santo produz em você essas obras. Por isso a Bíblia está dizendo que Abraão creu em Deus e isso foi acreditado como justiça. Não por suas próprias obras humanas, mas pelas obras do Espírito Santo. Como ele foi justificado e creu em Cristo, acreditou na palavra, Deus capacitou ele a andar pela fé. Deus produziu as obras em Abraão. É Deus que produz as boas obras em mim, é Deus que produz as boas obras em você. Você pode ler em Gálatas, capítulo 5, 22, que vai estar dizendo que o fruto do Espírito é mansidão, benignidade, bondade, o fruto do Espírito, é o fruto do Espírito que vem do Espírito Santo. Através do Espírito Santo, né, Romanos 5,5 vai dizer que o amor de Deus é derramado sobre nós. E aí nós produzimos o fruto através do Espírito Santo. Não é pelo esforço humano. Não confie em si mesmo, mas confie em Cristo. Glorifique a Deus. Peça ao Espírito Santo que capacite você a produzir as boas obras. Peça ao Espírito Santo de Deus que capacite você a cumprir as obras de Cristo. E Ele conduzirá você a cumprir as boas obras. Não é você, pelo seu próprio esforço, que consegue produzir essas obras. Que nem diz em Gálatas 5,22, são frutos do Espírito, e é o Espírito Santo que produz em você esse fruto. Quando você reconhece, quando você se humilha diante de Deus, quando você dá a Ele toda a honra e toda a glória, você reconhece que o poder vem do Espírito Santo de Deus, que a justificação, ela é um dom de Deus. Nesse momento, meus amados, você é renovado, sua vida é transformada e Deus derrama graça sobre você. Por isso que a Bíblia vai dizer que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Os humildes é aqueles que reconhecem que a justificação e a salvação, ela vem de Deus. O homem não é merecedor, mas Cristo nos deu, mediante ao seu favor. E mediante ao favor de Cristo, nós produzimos as boas obras, porque o Espírito Santo nos capacita a produzir as boas obras. Assim, firmando o que está escrito em Romanos 6,14, né? Não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por isso o pecado não tem mais domínio. Aí o pecado perde o domínio, perde a autoridade na minha e na sua vida, porque o Espírito Santo produz no meu e no seu coração as boas obras. Amém? Vamos ler também aqui Gálatas 3,11 está dizendo assim, é evidente que diante de Deus ninguém será justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Olha quantos textos aqui nós já lemos para você entender que o justo aqui é aquele que vive pela fé, aquele que acredita em Cristo, não é aquele que é justificado pelas suas próprias obras, amém? Pela obediência da lei. É evidente que ninguém diante de Deus será justificado pelas obras da lei, ninguém. A Bíblia vai dizer em Romanos 3, 23, 24 que não há um justo sequer, todos se desviaram. Romanos 6, 23 e 24 vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É o dom de Deus. Deus nos dá a vida eterna em Cristo Jesus. Quando você crê, entenda, uma vez que você creu em Cristo, peça ao Espírito Santo que produz em você as boas obras. É o Espírito Santo que produz as boas obras. Todo louvor e toda honra é
somente dada a Deus. Amém? Nós não temos mérito em nada, todo mérito é de Cristo, todo trabalho foi de Cristo, nós somente recebemos isso pela fé. E finalizando, Romanos 5:1 está dizendo: tendo, pois, sido justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, através de Cristo, nós temos paz com Deus. Amém? E assim, então, entendemos que entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele susterá, né? Jamais permitirá que o justo venha cair. Então, o justo, para você compreender, é aquele que foi justificado pela fé. Deus abençoe aí a sua quinta-feira, em nome de Jesus.